é que é pra você estar no centro dessas fofocas todas? Não dá uma balada? Quando chega nesse patamar, querido, não tem mais, não preenche. Não tem jeito. É o tal da depressão do vazio. O alerta está dado. O caso oculto de Virgínia Fonseca é muito mais grave do que qualquer fofoca de traição ou divórcio. Por trás dos stories e da ostentação, a psiquiatria acende a luz vermelha. O risco de um colapso mental é iminente. A grande pergunta é: por que o diagnóstico para alguém tão famosa apontaria para a possibilidade extrema de suicídio ou vício em drogas? A verdade sobre o divórcio e o fim com Vini Júnior revelam o real motivo dessa fragilidade. A análise profunda mostra que, para certas personalidades, a rejeição não é apenas um término, é o corte violento do combustível que alimenta o ego. Quando a fonte de validação acaba, o que sobra é a pressão insuportável que leva à autodestruição. Nesse vídeo, vamos expor o caso oculto, trazendo alguns conceitos da doutora Ana Beatriz Barbosa e da psicologia. Explicaremos por que muitos apontam para esse cenário de destruição. Você precisa entender o que acontece na mente de quem perde o controle sobre tudo. Fique até o final. Vamos desvendar a verdade sobre a relação com Vini Júnior e o que a mente dela estaria escondendo. Compartilhe esses alertas e já deixe seu like. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no Tesouro da Mente. E aí, pessoal? Antes de mais nada, um salve super especial para o nosso amigo Gama, que está sempre aqui no comando. Salve, Gama! Hoje, gente, a gente vai mergulhar fundo numa figura que, nossa, domina as conversas, as redes sociais no Brasil, Virgínia Fonseca. Ah, sim. Impossível ignorar. Mas, a ideia não é ficar só na fofoca superficial, tá? A gente quer entender o que tá por trás daquele rolo todo recente com o Vini Júnior. Que deu muito o que falar, né? Exato. E a verdade sobre o divórcio com Zé Felipe, que também, nossa... Foi uma bomba. Sem dúvida. E o mais importante, talvez o mais sério. Por que estão circulando uns alertas, assim, bem pesados sobre o futuro dela? Coisas como o risco de colapso mental, vícios, até, olha, pensamentos extremos. Será que existe um caso oculto aí que a gente precisa investigar? É uma questão delicada, né? Muito. A gente recebeu, assim, uma pilha de material. Tem análise da trajetória dela, notícias sobre os relacionamentos, um monte de comentários da internet e até umas previsões, olha, bem polêmicas. Bora tentar desembrulhar essa história toda. Exatamente. As pessoas estão deixando de ter uma profissão, de ser um médico. Não existe mais Verdade, isso. não. Os garotos Quer ser chegam no meu youtuber. consultório, tipo assim, 8 anos. Quer Chegou ser um de youtuber. Belém do Pará. Tia, eu vou falar uma coisa pra você. Você guarda segredo. Eu falei, tá, fala. Eu vou ser youtuber. Meu pai e minha mãe ainda não sabem. Sim, isso é o que a molecada quer Você não ser. guardou o segredo, hein? Eu não falei o nome! Você não guardou o Eu não falei o segredo. nome! Eu não falei o nome! Aí Você eu falei, deu um indício do lugar. Mas é verdade. Não, aí Mas eu é falei verdade. assim, mas por que Você não que é tem uma segredo? mulher que quer ser médico, advogado? Não tem. Ninguém. Não tem. Ninguém. Aí o que que acontece? Esses garotos de uma hora pra outra ganham 200, 300 mil por mês. Sim. Inimaginável. Não, e por causa de uma bobeira que ele faz que ele nem sabia Inimaginável. que... Inimaginável. Aí o que que acontece? Esses garotos, em pouco tempo, eles estão comprando, não sabe nem o quê. Sabe aquela coisa? Ah, olha aqui, o meu tênis, 15 mil, um Michael Jordan, Verdade. não sei o quê. Ah, o meu não sei o quê. comprei a carteira da Gucci, comprei Exatamente. o... Aí o cara começa a se Você vestir tem razão. inteiro. E aí um belo dia o cara tá deprimido. A gente já viu isso, né? Publicamente. Tem um falado monte. Publicamente. E é bom reforçar. O nosso objetivo aqui não é fazer julgamento de valor. De jeito nenhum. Com certeza. É mais pegar as informações que a gente tem, que circularam, e tentar entender essa teia que é super complexa, né? Envolve fama, uma fama gigantesca, Estratosférica. a construção de uma imagem pública, relacionamentos que são vividos, assim, debaixo de um holofote constante, 24 horas por dia. e o ponto crucial, né? Os possíveis impactos psicológicos de toda essa exposição. A gente vai tentar conectar os pontos, sabe? Observar padrões que talvez surjam, nas declarações, nas reações do público, nas análises que já foram feitas, sempre com base nessas fontes que chegaram pra gente. Perfeito. É um olhar sobre como uma imagem é muitas vezes fabricada, né? As pressões enormes que vêm junto e as narrativas que acabam se criando em torno de uma personalidade tão
tão visível. Então tá combinado. Vamos começar pelo capítulo mais recente, mais quente. Essa ligação dela com o Vini Júnior. Foi uma montanha-russa, né? Totalmente. A Virgínia foi pra Madrid, parece que foram 3 vezes, né? Pra encontrar o jogador. Isso, a informação que circulou foi essa. Aí postou foto no estádio, soltou legenda, tipo, a primeira-dama chegou, uma coisa assim. Dava toda a pinta de que tava rolando um romance forte ali. Sim, a narrativa inicial foi bem essa, né? Quase um conto de fadas moderno, vamos dizer. Mas a coisa virou muito rápido. Virou, né? Do nada. Fontes da mídia, né, começaram a divulgar que justamente enquanto a Virgínia estava lá na Espanha. No mesmo período. Exato. O Vini Júnior estaria trocando mensagens com outra modelo. Aí, claro, a crise se instalou publicamente e de forma quase que instantânea. E a resposta também não demorou nada, né? O Vini Júnior apareceu nas redes sociais, fez um pedido formal de desculpas, assumindo o erro. E foi cheio de elogio pra Virgínia, né? Falou que ela era uma mulher incrível, mãe admirável. Sim, palavras fortes. Pediu perdão por ter decepcionado ela, falou que existia uma conexão sincera entre eles, mas admitiu o próprio descuido, né? A falta de correspondência, como ele colocou. E a proposta dele foi bem clara: zerar tudo. Foi essa expressão que ele usou. E o que chama muita atenção nesse episódio todo é justamente isso. A velocidade, a intensidade com que tudo aconteceu e, principalmente, como tudo se tornou público. Foi muito rápido. A exposição dessas supostas mensagens, o pedido de desculpas que pareceu quase um comunicado oficial nas redes sociais. Sim. Isso faz a gente questionar, né? Até que ponto a vida íntima de celebridades desse nível, como a Virgínia, como o Vini Júnior, acaba se transformando numa espécie de performance pública? É uma boa pergunta. Mesmo nos momentos mais delicados, né? Nos momentos de crise, parece que a linha entre o que é privado e o que é espetáculo está cada vez mais borrada. Totalmente. E a Virgínia, como é que ela reagiu a esse pedido de desculpas público dele? Então, numa declaração recente que a gente viu, ela elogiou o que chamou de atitude de homem do Vini Júnior por ter vindo a público, né? Se retratar. Ela validou a atitude dele, então. Validou. Confirmou que eles voltaram a conversar, sim, mas deixou o status meio em aberto, sabe? Falou tipo, a gente deixa aí no tempo. Foi mais ou menos isso. Cautelosa. Adotou uma postura mais cautelosa, né? Sem cravar nada. Essa reação dela também é bem significativa, né? Mostra uma gestão de imagem muito consciente, eu diria. Com certeza. Mesmo depois de uma situação que foi publicamente, assim, bem embaraçosa, né? Decepcionante pra ela, provavelmente. Imagino que sim. Ela aceita as desculpas, valida a atitude dele, mas não se joga de volta na relação imediatamente, pelo menos não pros olhos do público, né? Ela mantém um certo controle sobre a narrativa. É verdade. E como se não bastasse tudo isso pra botar mais lenha nessa fogueira? Sempre tem mais, né? Sempre tem. Pouco tempo depois desse pedido de desculpas, familiares do Vini Júnior, parece que o irmão e o sobrinho especificamente foram vistos na casa da Virgínia, lá em Mangaratiba. Ah, teve isso também. Circularam vídeos e tudo, o que obviamente alimentou ainda mais os boatos de uma possível reconciliação, né? Ou, sei lá, no mínimo, de que os laços entre eles não foram totalmente cortados, apesar do que aconteceu. Exato. A presença da família dele na casa dela, logo depois da crise pública, isso sugere que, seja nos bastidores ou publicamente, essa conexão ainda existe. Ou está sendo reatada de alguma forma. Mas, como em muitas histórias complexas assim, sempre tem outras camadas, né? Outras interpretações possíveis. Ah, sim, com certeza. Aquele olhar mais desconfiado, né? Exato. Algumas análises que a gente recebeu, baseadas em fontes que, preferiram não se identificar. Fontes anônimas, né? Isso. Levantaram a dúvida. Será que o interesse da Virgínia era só romântico mesmo? Ou tinha algo mais ali? O que, por exemplo? Surgiu a hipótese de que poderia haver também uma estratégia comercial por trás de tudo isso. Ah, a questão da marca dela, a We Pink.
Exatamente. A ideia seria usar a visibilidade internacional gigantesca do Vini Jr. para ajudar a lançar ou, sei lá, impulsionar a marca dela no mercado europeu, especialmente na Espanha, né, onde ele joga. Faz sentido do ponto de vista de negócio. Uma dessas fontes chegou a questionar diretamente: você realmente acha que era só interesse amoroso? Deixou a pergunta no ar. E olha, essa hipótese da estratégia comercial, por mais cínica que possa parecer para algumas pessoas... Pode soar frio, né? Pode. Mas não dá para descartar assim de cara no universo das celebridades de altíssimo escalão. É muito comum que as fronteiras entre a vida pessoal e os negócios fiquem assim extremamente fluidas. É verdade. Uma expansão internacional de uma marca como a WePink, que já é um fenômeno aqui no Brasil, Gigante. com certeza se beneficiaria enormemente de uma associação, mesmo que indireta ou temporária, com uma estrela do futebol global como o Vini Jr., independentemente do desfecho da relação pessoal deles. É um ponto. E claro, a internet. A internet não perdoa, né? Choveu meme. Com certeza. Lembra daquela cena dela sambando na quadra de uma escola de samba? Que viralizou pra caramba? Aquela abaixadinha. Lembro. Pois é, aí surgiram vídeos parodiando essa cena, como se ela tivesse na casa do Vini Jr., sabe? Se escondendo, enfim. O episódio todo virou motivo de piada, de especulação nas redes. Isso nos leva a um ponto que eu acho que é mais profundo, mais central na nossa análise hoje, Qual seria? que é a trajetória da Virgínia. Como ela construiu não só essa fama absurda, mas um verdadeiro império digital e comercial. Aqui a coisa fica realmente interessante, porque é uma análise mais aprofundada da trajetória dela, que tá nesse material que a gente recebeu, Sim. sugere um padrão muito claro no que seria o uso estratégico de relacionamentos para impulsionar a carreira. Uso estratégico? Como assim? O argumento é que tudo começou lá atrás com o Rezende. Ele teria sido o trampolim inicial, sabe? A porta de entrada para o mundo da fama quando ela era, assim, praticamente desconhecida. Entendi. A visibilidade inicial veio dali. Exato. Ele deu essa visibilidade e ela teria aprendido as regras do jogo da fama ali com ele. O término, embora tenha resultado numa multa milionária para ela pagar, Que foi uma história rumorosa também, né? muito. Mas, no fim das contas, acabou reforçando a imagem dela como uma estrela em ascensão, quase como uma vítima que estava dando a volta por cima, sabe? Entendi. Então essa análise sugere que essa fase com o Rezende foi, fundamental para ela entender essa dinâmica da fama. Como um relacionamento pode funcionar como um passaporte para um público maior. Exatamente essa a ideia. Teria havido uma transferência de status ali. Os fãs dele passaram a conhecer ela, seguir ela. Foi tipo um aprendizado intensivo de como transformar relacionamento em visibilidade e engajamento. Ok. Eu vejo os casamentos, as constituições de família, posso parecer um cara antigo, mas eu vejo tudo muito banal. Eu tiro até pelos meus próximos, assim, do ambiente que eu vivo, das pessoas e tal. Eu sinto que as pessoas se separam muito facilmente e sinto que isso vem desencadeando grandes problemas emocionais E na nas pandemia, crianças. então, teve uma Nossa. caralhada, né? Mas o que eu digo é, há um surto da banalização da formação da família, porque eu sinto que as pessoas estão, tô com esse cara, agora tô... E a criança no meio dessa confusão toda. Olha só, Vamos você lá. tá falando uma coisa, não tenho dúvida que isso tá acontecendo, tá? A gente vive um mundo hoje, amores líquidos, né? Escorrem. Sim. O que você... Antigamente, o que você pensava? Tipo assim, eu quero achar uma pessoa com quem eu vou seguir a vida. Poderia Até até ficar não velhinha. seguir. Mas você Mas entrava você pensava- nessa relação com esse propósito. Perfeito. Hoje, é assim, eu fico com um porque vai dar mais like, né? Aquele casal Vai funciona. dar mais view, vai dar mais Aí view. eu vou fazer publicidade, vou não sei o que, vou não sei o que. Ela A monetizaram hora que os encher o saco, eu afetos. troco. E o próximo passo, segundo essa análise? O passo seguinte teria sido o Zé Felipe, filho do Leonardo, né? Um ícone da música sertaneja. Aí o alcance muda de patamar, né? Muda completamente. Representou um salto gigantesco em termos de alcance nacional, trouxe uma credibilidade associada a uma família tradicionalmente famosa no Brasil e permitiu a construção daquela narrativa da família perfeita. Casamento, filhos, a rotina doméstica compartilhada assim,
exaustivamente nas redes sociais. Quase em tempo real, né? Exato. Projetando uma imagem de felicidade, de estabilidade quase inabalável. E o impacto disso na audiência dela foi absurdo, né? A exposição constante da vida familiar virou o principal conteúdo. E era consumido assim vorazmente por milhões e milhões de seguidores. Totalmente. E foi exatamente nesse período, né, dessa super exposição familiar toda, que ela lançou a WePink, a marca de cosméticos dela. Ah, bem lembrado. A marca nasceu nesse contexto. E os números são, assim, impressionantes. Tem relatos de 10 milhões de reais de faturamento em um mês só, chegando a 168 milhões em 2022. Números astronômicos. Muito. E a análise que a gente recebeu argumenta que o Zé Felipe, nesse contexto todo, acabou se tornando uma espécie de personagem coadjuvante. Como assim? Cuja principal função seria validar essa imagem de sucesso familiar e pessoal da Virgínia, que era o foco central da narrativa toda. Ele ajudava a compor o cenário perfeito. Entendi. A figura dele reforçava a imagem dela. Exato. E aí a gente chega no capítulo Vini Júnior, que, ainda seguindo essa linha de análise, representaria a tentativa de dar o próximo grande salto. Qual seria? A projeção internacional. A lógica seria essa. Resende abriu as portas no Brasil, Zé Felipe consolidou o império nacionalmente. E o Vini Júnior seria o passaporte para o mundo. A conclusão dessa análise é bem dura, na verdade. Qual é? Ela sugere que a Virgínia enxergaria relacionamentos, assim, primordialmente como oportunidades estratégicas, onde o afeto genuíno talvez ficasse em segundo plano, sabe? Ofuscado pela utilidade da parceria para a carreira e para a marca dela. Cada homem seria um degrau, então. Essa é a palavra que a análise usa. Um degrau numa escalada ambiciosa. Lembra daquele comentário forte de um internauta que a gente recebeu? Qual? Dizia assim: a Virgínia é a maior encantadora de pobres que existe. Pesado, né? Nossa, bem pesado. E essa perspectiva dos relacionamentos utilitários, ela é sem dúvida controversa, né? Até um pouco fria, talvez. Sim. Mas é um tema que aparece com frequência em análises sobre figuras públicas que demonstram uma ambição muito grande e um crescimento muito, muito rápido. Faz sentido. E isso se conecta diretamente com muitos comentários que a gente vê circulando na internet apontando para traços que são percebidos como narcisismo ou egocentrismo. Ah, sim, isso aparece muito. A gente leu várias manifestações nesse sentido. Coisas como claramente narcisista, totalmente sem sentimento, se perdeu na própria vaidade. Teve até gente comparando a situação dela com a história bíblica do rei Salomão, que apesar de toda a sabedoria, teria se perdido na própria vaidade, na riqueza. Nossa, que comparação. É bom a gente ressaltar esse ponto do narcisismo, né? Pra não parecer que a gente tá... Sim, é absolutamente crucial deixar isso claro. Quando a gente usa o termo narcisismo aqui, a gente está se referindo à forma como ele é usado popularmente, sabe? Entendi. Com uma percepção do público sobre um foco que parece excessivo nela mesma, na própria imagem, na busca por validação externa. Essa percepção pública, ela existe, ela é real. Sim. E ela é alimentada por comentários que sugerem que a fama e o dinheiro teriam, deslumbrado ela. Muita gente usa exatamente essas palavras. Se deslumbrou, o dinheiro subiu a cabeça. Já li isso várias vezes. Alguns chegam a contrastar a postura dela com a do Zé Felipe. Dizem que ele, mesmo vindo de uma família muito rica, teria mantido uma certa humildade na visão desses observadores. E a crítica sobre a exposição excessiva, principalmente das crianças, também entra nessa conta, né? Reforça essa imagem para alguns. Com certeza, a ideia de que tudo na vida dela vira conteúdo, vira produto, potencialmente até mercadoria, e isso acaba, sim, reforçando essa imagem para uma parte do público. Exatamente. A maneira como a intimidade familiar foi, transformada em conteúdo monetizável, isso é um ponto nevrálgico para quem critica ela por essa ótica da autopromoção, da suposta falta de limites entre o público e o privado. Principalmente quando envolve menores de idade, que é sempre um ponto mais sensível. Sem dúvida. E as opiniões do público, como a gente já viu, são extremamente divididas. Ela provoca reações muito, muito intensas mesmo. Polariza bastante. Demais.
A gente recebeu muitos comentários anônimos que refletem essa linha mais crítica, falando em ganância e a fama, que riqueza sem sabedoria é destruição. Comentários fortes. Muito! Chamando ela de alpinista social, reforçando aquela ideia de que usou o Rezende, depois o Zé Felipe, agora o Vini, e até criticando que ela foi lucrativa e não protegeu as crianças da exposição. Mas, por outro lado, é fundamental a gente mostrar que tem o outro lado também, né? Sim, claro. Há muitas vozes que defendem ela ou que oferecem uma perspectiva um pouco mais equilibrada da situação. A gente viu comentários como: ambos foram favorecidos. Ela ajudou ele na parte profissional e ele dando mídia pra ela. Uma troca, né? Isso. Ou ela é simpática e muito grata por tudo que conquistou. E até, essa mulher é uma gênia e muito trabalhadora. Reconhecendo o esforço dela. Exato. Isso mostra a complexidade da figura pública dela, né? E como diferentes pessoas interpretam as mesmas ações de maneiras completamente opostas. Totalmente. E toda essa trajetória, né? Essa coisa meteórica, essa pressão constante por mais sucesso, mais visibilidade, essa exposição sem filtros. Isso tudo nos traz de volta àquele ponto inicial, aquele ponto extremamente preocupante. Os alertas sobre os riscos, né? Exatamente. Os alertas sobre um risco real de colapso, de vícios, ou até, como foi dito, de algo ainda mais grave. Afinal, o que tudo isso significa? Qual é a base para essas preocupações tão sérias que estão circulando? Bom, uma das análises que a gente recebeu, que veio de um observador com experiência em acompanhar os efeitos da fama na vida das celebridades, trouxe umas reflexões bem pertinentes sobre isso. Ele aponta como essa combinação de fama súbita e muito dinheiro pode ser profundamente desestabilizadora para uma pessoa. Desestabilizadora em que sentido? Pode levar a uma perda de contato com a realidade, sabe? A um sentimento de onipotência que pode gerar até um certo desprezo pelos outros e, paradoxalmente, pode culminar numa depressão profunda. Mesmo com todo o sucesso? Principalmente quando essa fama começa a oscilar, ou quando acontecem reveses públicos que abalam aquela imagem que foi tão cuidadosamente construída. Entendi. E essa fonte chegou a fazer uma conexão direta entre essa possível instabilidade emocional e o término de relacionamentos importantes, tipo o divórcio ou o episódio com o Vini Júnior? Fez. Mencionou isso sim. E lembrou até do Setembro Amarelo, né, a campanha de prevenção ao suicídio. E relembrou o histórico trágico de outras celebridades que, infelizmente, não conseguiram suportar a pressão esmagadora desse estilo de vida. Nossa, é pesado pensar nisso. É muito pesado. A pressão sobre figuras públicas como a Virgínia é de fato algo difícil de imaginar para quem está de fora. Deve ser surreal. É uma necessidade constante de validação externa, sabe? De manter uma imagem de perfeição, de gerar conteúdo sem parar para alimentar o algoritmo, a audiência. E lidar com as críticas, né? Exato. Lidar com críticas que muitas vezes são cruéis, com expectativas que são irreais. É um verdadeiro caldeirão emocional funcionando 24 horas por dia. Com certeza. E aí entram aquelas análises que mencionam conceitos da psicologia. Se houver traços de personalidade que dependem muito desse combustível externo, a admiração, o sucesso, a validação constante, para manter o ego estruturado... O combustível do ego, como foi mencionado... Exatamente. Então, rejeições públicas ou a percepção de fracasso, como poderia ser interpretado o fim da relação com Vini Júnior ou o próprio divórcio, podem ter um impacto desproporcionalmente doloroso. Não é só uma decepção comum. Não. É quase como se cortassem a fonte de energia vital da pessoa, entende? Entendo. E é justamente nesse contexto, então, de extrema pressão e possível vulnerabilidade que surgem aquelas previsões e alertas mais extremos que circularam e que constam no nosso material. Aqueles que falam de riscos mais graves. Exatamente. É nesse caldo cultural de superexposição, de pressão por performance, de possíveis fragilidades emocionais e da intensidade das quedas públicas, que algumas fontes, e aqui o material que a gente recebeu, menciona abordagens bem diversas, né? Diversas como? Incluindo até visões que são consideradas mais esotéricas ou espirituais. O material cita uma sensitiva e também previsões atribuídas a uma figura chamada Vó Baiana. Ah, sim, esse nome apareceu. E que apontaram para riscos considerados gravíssimos.
Falam em possibilidade de acidentes, problemas sérios de saúde Nossa, e até uma suposta insatisfação espiritual relacionada a compromissos públicos dela, como, por exemplo, a posição de destaque no carnaval. Uma dessas fontes mencionou que uma entidade, Exu, não estaria satisfeita com o cargo dela ali. gente, que informações pesadas e, assim, muito delicadas, né? Sim, e é absolutamente crucial abordar esses pontos com a máxima cautela possível. Com certeza. A gente não está tratando aqui de fatos comprovados de jeito nenhum, nem de diagnósticos médicos ou psicológicos. É importante frisar isso. Muito. São, na verdade, expressões de uma preocupação muito intensa, quase um alarme, que se baseia em interpretações da situação dela, das pressões imensas que ela enfrenta e de uma suposta fragilidade emocional que essas fontes teriam percebido nela. Entendi. São interpretações. Exato. Essas previsões, por mais dramáticas e até especulativas que possam parecer, elas refletem um medo real expresso por algumas das fontes que a gente analisou. O medo de que essa combinação explosiva de fatores, a exposição massiva, traços de personalidade talvez mais vulneráveis à crítica e à rejeição, e as quedas inevitáveis que a vida pública impõe, possa infelizmente levar a um cenário autodestrutivo. É assustador pensar nessa possibilidade. E como é que o público reagiu a esses alertas tão fortes? A gente viu muitos comentários de internautas expressando uma preocupação genuína, né? Sim, bastante. Enviando orações, boas energias, coisas como Deus a defenda de um fim trágico, está repreendido em nome de Jesus, que ela encontre Jesus e a paz, misericórdia, que Deus a proteja. Existe uma corrente clara de compaixão ali, né? E de temor pelo bem-estar dela, apesar das críticas que ela também recebe. Sem dúvida, essa dualidade é muito marcante no caso dela. Mas, como sempre acontece com figuras que polarizam tanto... Sempre tem um outro lado. Exato. Muitos comentários rejeitaram veementemente essas previsões. Consideraram irresponsáveis, maldosas. Teve gente defendendo ela também, né? Muitos. Defenderam a Virgínia, questionaram a diferença de tratamento. Tipo, que engraçado, o Zé Felipe pode seguir a vida, namorar, a Virgínia não pode ter um affair. Ou então, coitada dessa moça, tá sendo massacrada o tempo todo pelos juízes da internet. É verdade, essa crítica parece bastante. Essa polarização mostra como ela se tornou um verdadeiro para-raios de opiniões, de julgamentos. Totalmente. E teve até uma fonte específica mencionada no material, essa tal vó baiana, que não só fez as previsões, mas também alegou ter sido censurada por causa delas. Ah, é? Censurada? É o que ela alega. E além disso, ela fez críticas bem duras à postura da Virgínia nos bastidores do SBT, onde a Virgínia agora tem um programa, né? Críticas sobre o que exatamente? Descreveu uma suposta arrogância, uma falta de cumprimento a funcionários não famosos e até erros constantes na gravação do programa que exigiriam muitas regravações. Nossa! É uma visão dos bastidores, né? Que contrasta bastante com a imagem pública que muitos fãs têm dela. Isso adiciona mais uma camada de complexidade a essa análise toda, né? Relatos de bastidores que pintam um quadro diferente daquela persona que é cuidadosamente construída para as câmeras, para as redes sociais. Com certeza. Mostra como a percepção sobre uma figura pública pode ser multifacetada e pode variar drasticamente dependendo do ponto de vista, da fonte da informação, das experiências pessoais de cada um. É verdade. E enquanto toda essa turbulência gira em torno da Virgínia, o ex-marido, o Zé Felipe, parece que seguiu em frente de forma mais tranquila, né? Pelo menos publicamente. Sim, a narrativa que ganhou força na mídia e nas redes sociais agora foca bastante no relacionamento dele com outra cantora que está em ascensão, Ana Castela. E parece que o público em geral abraçou esse novo casal, né? A gente viu muitos comentários positivos. Sim, bastante apoio. Tipo, quem saiu no lucro nessa história foi o Zé Felipe. Ou, Zé, fica firme com a Ana Castela, ela parece gente boa. E até formaram um casal lindo, mais pé no chão. Interessante observar como a máquina da narrativa pública funciona rápido, né? Muito rápido. Rapidamente se constroem novos casais ideais.
E o contraste que alguns internautas fazem entre o relacionamento Zé-Ana, que eles percebem talvez como mais autêntico ou menos espetaculoso, e o relacionamento anterior, Zé-Virgínia, faz parte desse processo contínuo de construir e desconstruir imagens e narrativas no mundo das celebridades. É verdade. E tem até uma curiosidade nesse meio todo. A Ana Castela, depois que apresentou um especial infantil lá no SBT, o Bom Dia e Cia... Ah, ela apresentou. Sim. Deu uma entrevista dizendo que adorou a experiência e até mandou mensagem para a diretoria do SBT se colocando à disposição para outros trabalhos como apresentadora. Olha só. Já pensou? Vai que ela acaba virando colega de emissora da Virgínia? Ia ser mais um capítulo interessante nessa novela toda. Seria, sem dúvida, mais um elemento interessante nessa dinâmica que já é tão complexa. Mas o grande desafio agora, né, para além das novas relações... Qual seria? É ver como a Virgínia e o Zé Felipe vão conseguir navegar a coparentalidade dos 3 filhos pequenos, em meio a essas novas configurações familiares, novos parceiros e, claro, a contínua e implacável exposição na mídia que os dois vivenciam. Ufa! Realmente, é muita informação, muita análise, muita polêmica para processar. É muita coisa. Muita coisa. E é por isso que a gente quer muito ouvir o pessoal que acompanha fielmente aqui o Tesouro da Mente. A opinião de quem está assistindo é fundamental. Com certeza. Deixem seus comentários aqui embaixo, por favor. O que mais chamou atenção nessa história toda? Essa análise de que os relacionamentos dela foram degraus estratégicos. O que vocês acham disso? É uma visão polêmica, né? Muito. E a questão da fama e do dinheiro? Vocês acreditam que realmente tenham poder de mudar as pessoas a esse ponto? Ou será que só revelam quem elas sempre foram? Qual a opinião de vocês? E sobre esses alertas mais sérios, né? Os de saúde mental, as previsões mais sombrias, o que vocês pensam sobre isso? É uma preocupação válida, considerando a pressão gigantesca que ela vive? Ou é um exagero, talvez até irresponsável tocar nesses pontos? Contem tudo pra gente, queremos saber o que vocês pensam. E claro, não esqueçam de deixar aquele like se vocês curtiram essa análise mais profunda que a gente tentou trazer hoje. Ajuda muito o canal. Ajuda demais. E se o conteúdo agregou valor para vocês, considerem fortalecer o nosso trabalho aqui no canal com um Valeu Demais. Qualquer contribuição ajuda muito a gente a continuar produzindo essas investigações, essas análises. A comunidade do Tesouro da Mente é a nossa maior força, sem dúvida. Com certeza. É o apoio e a participação de quem nos assiste que nos motiva e permite continuar fazendo essas explorações mais a fundo nos assuntos que mexem com o Brasil. Então, só pra gente recapitular rapidinho. Hoje a gente passou pelo drama recente envolvendo a Virgínia e o Vini Júnior. Exploramos aquela análise controversa sobre a trajetória de relacionamentos dela como possível estratégia de carreira. Mergulhamos nas pressões intensas da fama e do dinheiro. Discutimos as previsões e alertas preocupantes sobre o bem-estar dela. E vimos como o público reage a cada passo dela e agora também do Zé Felipe ao lado da Ana Castela. Foi um panorama bem completo, né? Bem completo. E fica aqui talvez uma reflexão final, um pouco mais ampla, para além do caso específico da Virgínia. Qual seria? O que esse escrutínio implacável, constante, sobre a vida de uma mulher, suas escolhas amorosas, sua ambição profissional, sua imagem corporal, a forma como ela exerce a maternidade, o que tudo isso nos diz sobre as expectativas que são muitas vezes contraditórias e sufocantes que a nossa sociedade projeta sobre as mulheres? Boa pergunta. Especialmente aquelas que alcançam grande visibilidade, sucesso financeiro e, consequentemente, poder. É algo pra gente pensar mesmo. Paradoxalmente, também por escândalos, fofocas e quedas públicas. Até que ponto essa cultura acaba criando um ambiente tóxico e potencialmente muito prejudicial para a saúde mental de quem vive sob esses holofotes tão intensos? Nossa. Profundo. É algo que vale a pena refletir, sabe? Para muito além das polêmicas do dia a dia. Realmente. Uma excelente reflexão para a gente encerrar essa conversa de hoje. Muito obrigada a todos e todas que nos acompanharam em mais essa exploração profunda. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima, aqui no Tesouro da Mente. Tchau!
Se você é uma pessoa que visa uma vida saudável, tanto mental como fisicamente, acesse o link da descrição e do comentário fixado, onde você aprenderá estratégias para construir uma vida longeva e saudável, tornando o seu cérebro mais blindado contra demências futuras e vivendo uma vida feliz. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que possa se beneficiar. Acesse também a playlist ao lado com vídeos que se aprofundam no tema dos relacionamentos amorosos, com diversas dicas valiosas. E espero que esse vídeo possa ter te esclarecido sobre esse, que é um assunto onde muitas pessoas sofrem por não terem um conhecimento adequado para lidar.